ainda em pé, por reverência à palavra de Deus, abram suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus, capítulo de número 26, versículo de número 36 até o 46, amém? Já vou estar lendo aqui, tá? E logo após vocês podem se assentar, porque se eu for deixar para falar depois eu vou acabar esquecendo, né? Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Amém? Podem se assentar em nome de Jesus. 85 depois de Cristo. Este livro ele relata primeiramente a geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Essa declaração o liga com duas das maiores alianças do Antigo Testamento: a aliança davídica da realeza e reinado e a aliança abraâmica da promessa. Mateus procura apresentar Jesus como Rei e Messias, apresentando muitas vezes paralelos com o Antigo Testamento. Isso acontecia porque Mateus queria provar que Jesus era o Messias a quem os judeus crucificaram. Então Mateus se torna o Evangelho dos judeus. Jesus no Getsemane, Jesus ele havia nascido já com uma missão aqui na terra. Ele havia de morrer pelos nossos pecados e havia de ser oferecido em sacrifício por nós. Jesus então ele começa a ensinar no templo com 12 anos e 18 anos depois vai aparecer ele a segunda vez, quando ele começa o seu ministério sendo batizado. Porém ele fez milagres, curou leprosos, perdoou pecados, só que a missão ainda não havia acabado, ainda tinha que acontecer uma coisa, e essa coisa era que ele fosse entregue nas mãos dos pecadores, para que os nossos pecados fossem perdoados. Então agora eu gostaria de falar algumas coisas que eu entendi neste texto com muita rapidez, que no versículo 36 vai falar: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. Este versículo, meus irmãos, me faz pensar uma coisa: Jesus ele estava prestes a sofrer tribulações, mas ele não fez qualquer coisa, ele foi orar. Isso nos faz refletir, irmãos, o que será que a gente
está fazendo durante a nossa tribulação? O que será que a gente está fazendo quando acontecem coisas ruins em nossas vidas? Será que a gente está se entregando ao Senhor de coração? Ou será que a gente fica chorando, esperando que pão caia do céu? Não, se a gente quiser vencer alguma tribulação e alguma batalha, basta que a gente ore, porque a oração ela nos faz vencer as batalhas. Então, irmãos, eu gostaria de perguntar hoje aqui o primeiro tópico: o que é que você está fazendo durante as suas batalhas? Porque quando você está numa batalha e fica parado esperando alguma coisa acontecer, a única coisa que vai acontecer é você morrer. Mas se você se posicionar, você irá vencer essa batalha. Então a pergunta que fica aqui hoje é: o que você está fazendo durante as suas tribulações? Versículo 37. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Irmãos, aqui me faz pensar uma coisa: a angústia chegou até Jesus, a tristeza até Jesus ficou triste. A Bíblia vai dizer que Jesus ele até chorou quando Lázaro, seu amigo, morreu. E quando a gente vê alguém triste, quando a gente vê alguém angustiado, muitas vezes a gente acha que é frescura e muitas vezes a gente acha que é problema dela. Não, até Jesus ele sofreu. Então basta, a gente tem que se encarecer mais dos nossos irmãos, porque quando a gente está sofrendo, a gente quer um abraço, mas quando o outro está sofrendo, o que será que a gente está fazendo? Ou qual é a nossa reação quando a gente vê o sofrimento do outro? Então a segunda pergunta que eu deixo aqui para os irmãos é: será que você está ajudando o seu próximo? Porque Jesus ele se angustiou. Não ache que você é um super crente, não ache que você é um homem de ferro, uma mulher de ferro. Não, todos nós temos tribulações e todos nós choramos algumas vezes, mas a gente não pode desanimar, porque quando a gente desanima, a gente está perdendo a batalha. É claro, muitas vezes nós ficamos cansados e oprimidos, mas Jesus fala que o fardo dele é suave. Então basta a gente entregar as nossas tribulações a Jesus, para que a gente venha a estar consolados, porque é o Espírito Santo do Senhor quem nos consola. Versículo 39. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai. Não, versículo 39, perdão. Então ele disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Aqui eu percebo uma coisa muito importante, meus irmãos, que Jesus, mesmo sendo Deus, ele desejou a companhia de seus discípulos, e Jesus ele também deseja a nossa. Será que a gente está sendo companheiro de Jesus? Ou será que a gente está dormindo nos momentos? Ou será que a gente está fazendo companhia e amizade com Jesus? Ou será que a gente só chega a Ele na hora do culto, quando a gente vai se ajoelhar? Irmãos, eu gostaria de perguntar hoje aqui: será que a gente está sendo companheiros de Jesus? Será que a gente é amigo de Jesus de verdade? Ou a gente só consegue dizer? Será que as nossas palavras têm tomado o nosso cotidiano ao invés das nossas atitudes? É claro que nós erramos, mas cabe a nós pedirmos perdão pelos nossos pecados e seguirmos em frente. Então, irmãos, Jesus ele desejou a companhia dos discípulos e também deseja a nossa. A gente não pode deixar Jesus de lado, porque agora a gente está vivendo uma época que a gente nem mais para os cultos quer ir, a gente não quer mais nem orar mais. Então, irmãos, eu gostaria de perguntar: a gente é companheiro de Jesus ou a gente só fala? Versículo 39. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres.
Essa é uma oração que hoje poucos de nós estamos fazendo, né, irmãos? Vamos ser sinceros, poucos de nós estamos fazendo isso. Poucos de nós estamos falando, Senhor, seja feita a tua vontade, porque muitas vezes a vontade de Deus vai doer em nós, meus irmãos, é verdade isso. Muitas vezes a vontade, o querer de Deus em nossas vidas vai machucar, mas cabe a nós vivermos a vontade de Deus, porque a gente foi criado por Deus, e ai da criatura que se rebela contra o seu Criador. Então, irmãos, que a gente venha pedir a vontade de Deus hoje aqui, por mais que a gente queira alcançar altos topos, cabe a nós pedirmos a vontade de Deus, como foi ministrado nessa bênção. O pastor, como o João fez aqui, ele era pastor por 23 anos numa igreja de 1000 membros, mas não era o querer de Deus. O querer de Deus é que ele fosse um médico. Então, irmãos, não é só porque a gente não pode achar que a vontade de Deus muitas vezes é que a gente vá para grandes cruzadas, que a gente faça grandes coisas. Não, meus amados irmãos, muitas vezes o querer de Deus em nossas vidas é que a gente limpe a igreja, como a Maria Luciana fez, que a gente cuide dos nossos filhos, como o papel da Sheila fez. Então, meus amados irmãos, a vontade de Deus, ela que deve ser feita em nossas vidas. A gente deve pedir a vontade de Deus, por mais que doa, porque às vezes vai doer mesmo, meus amados irmãos. Mas a gente não pode escolher, porque a gente é simples criatura. A gente é bom, a gente não pode argumentar contra Deus, não. Se Deus falou para nós fazer tal coisa, façamos, porque a vontade de Deus, por mais que doa no momento, e depois haverá exaltação, e essa exaltação será a coroa da glória na sua cabeça. Versículo 40. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo. Nesse versículo eu vejo 2 tópicos. Primeiro, que os discípulos estavam adormecidos. Primeiro, que os discípulos eles estavam dormindo. A gente está às vezes dormindo aqui no culto, né? Mas às vezes a gente está adormecido. Às vezes a gente está cansado, a gente está dormindo e a gente não vigia o que está acontecendo em nossas vidas. A gente tem sido tomado pela fadiga espiritual. A gente tem sido tomado pelo cansaço, meus amados, e a gente não pode deixar que o cansaço invada as nossas vidas. A gente não pode deixar que a gente não pode deixar que a gente enoje das coisas do Senhor, que a gente enjoe das coisas do Senhor. Mas eu já fui para a igreja essa semana, não preciso ir mais. Mas eu já fui para a igreja domingo e tomei Santa Ceia, não preciso ir mais. Eu só estou um dia sem ler a Bíblia, uma semana, um mês, mas tanto faz, amanhã eu leio. Aí depois, no próximo dia, eu falo, não, amanhã eu leio. Não, depois, amanhã eu leio. Paremos de procrastinar, meus irmãos. O que a gente tem que fazer, que seja feito hoje e não amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã pode ser um dia que a gente preste conta diante de Deus. Então cabe a nós pedirmos perdão pelos nossos pecados. Cabe a nós a gente reconhecer as nossas falhas, porque sim, nós somos falhos e muito falhos, mas nós somos remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Então cabe a nós pedirmos perdão pelos nossos pecados e continuarmos. O tempo é curto. Versículo 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, aqui Jesus revela um princípio para nós, um princípio sobre a batalha. A gente só vai vencer o pecado com jejum e oração, quando a gente vigia e ora. Porque tem pessoas que vigiam, mas não oram, e tem outras pessoas que oram, mas não vigiam. Não, é uma via de mão dupla, irmãos. Não adianta a gente só orar e não vigiar, ou não basta a gente só vigiar e orar, porque se a gente só for vigiar sem orar,
quando a gente for ver, a gente já vai ter caído, porque a oração é ela que nos levanta. Porque muitas vezes nós caímos porque falta oração, mas outras vezes nós caímos porque falta vigilância. Muitas vezes nós caímos porque falta oração, mas outras vezes caímos porque falta vigilância, porque a gente erra muitas vezes sem perceber, ou a gente fala, não, é só mais uma vez, não, deixa pra lá, depois eu peço perdão. Não, meus irmãos, como eu já falei aqui, vamos parar de procrastinar, vamos orar e vigiar. Não adianta a gente se vitimizar, não adianta a gente querer ficar chorando, mas a gente não vigia orar. Mas eu tenho caído tantas vezes nisso. Mas a gente não ora e nem vigia, meus irmãos. Cabe a nós fazermos isso, porque assim a gente vai vencer as tentações. 11:56. E indo segunda vez orou dizendo, meu Pai, se esse cálice não pode passar de mim, Senhor, meu bem, faça-se a tua vontade. Além de Jesus pedir a vontade de Deus, ele ainda reforçou, ele ainda pediu mais uma vez, ele constantemente pediu a vontade de Deus. Isso me revela um negócio, que muitas vezes hoje a gente tem orado, Senhor, me dá isso, Pai, Senhor, da tua vontade. Não, a gente tem que pedir a vontade de Deus com ousadia, não com medo, porque por mais que doa, por mais que machuque, amados irmãos, ela vai nos trazer o bem. Então a gente não deve só pedir a vontade de Deus, mas deve pedi-la com ousadia e com fé. Versículo 43. E voltando achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. No versículo 40 fala que eles estavam dormindo, agora revela o motivo do porquê estavam dormindo, porque os olhos deles estavam carregados. O que isso quer dizer? Muitas vezes a gente tem carregado os nossos olhos com outras coisas, a gente tem deixado os nossos olhos pesados e sonolentos porque a gente foca em outras coisas. Muitas vezes é o jogo do nosso time, muitas vezes é a série da Netflix, muitas vezes é o joguinho do celular, muitas vezes é o Instagram e o TikTok, mas aí quando chega na igreja a gente reclama, mas está muito demorado, mas demora 3 horas para acabar o jogo do seu time e você não reclama. Às vezes passa 5 horas, fica até as 5 horas da manhã assistindo o seu dorama, a sua série, mas aí chega no culto, não, está demorado. Não, irmãos, que a gente venha deixar esse peso dos nossos olhos, que a gente venha vigiar e parar de cochear entre 2 pensamentos, meus amados, porque a porta é estreita e Jesus está à procura de pessoas que não têm os olhos carregados. Então, jovens, um conselho, que a gente não venha deixar os nossos olhos serem carregados, que a gente não venha perder a atenção por coisas mundanas como a igreja da irmã. Miriam, o mundo não pode roubar a nossa infância, até dos adultos, porque Jesus fala que tem que ser como criança, então que o mundo não venha roubar a nossa essência, e que se uma vez roubou, que a gente hoje venha pegá-la de volta, que a gente hoje, por mais que a gente tenha errado e pecado, a gente venha falar, Senhor, eu perdi minha essência, mas Tu és poderoso para devolvê-la. Então que a gente venha ter o coração quebrantado hoje aqui, e que a gente venha falar que a gente errou, que a gente é pecador, mas que Deus, Ele é perfeito e ainda consegue fazer a obra em nossas vidas. Olha o versículo 43, 44 agora. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Olha a ousadia de Jesus, meus irmãos. Que a gente, nos nossos planos, venha primeiramente colocar a vontade de Deus, não no segundo lugar, mas que a gente venha colocar no primeiro lugar. Porque eu já falei muitas vezes aqui, por mais que doe, por mais que machuque, a vontade de Deus, ela é perfeita. E no final adorará Ele, porque
A gente acha que a vontade de Deus é para o nosso próprio ego. E a gente acha que a vontade de Deus é para a gente se crescer. Não é para o seu nome ser engrandecido na vontade de Deus, mas é para que o nome do Senhor seja engrandecido. Porque se você quer que seu nome seja engrandecido, peça a sua vontade, faça a sua vontade, que aí você vai ter fama, que aí você vai ter sucesso. Mas aí, infelizmente, meus irmãos, a gente vai parar indo para o inferno. Então, amados irmãos, que a gente venha pedir a vontade de Deus. Versículo 45. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Irmãos, Jesus ele pediu pela primeira vez que os discípulos orassem com ele, mas aí eles dormiram, né? Então aí depois Jesus ele vai falar: agora não dá mais tempo. Agora vocês têm que se levantar. Agora vocês têm que partir. Mas sem orar. Então, irmãos, eu quero pedir hoje que a gente, inclusive eu, paremos de procrastinar com as coisas espirituais. Que a gente pare de deixar para amanhã as coisas que devem ser feitas hoje. Que a gente pare de ficar pedindo desculpa para Deus. Que a gente pare de dar desculpa para Deus. Ah, Senhor, mas eu tenho pouco tempo para orar. Mas a Bíblia fala: orar sem cessar. Ai, Jesus, eu tenho feito tantas coisas. Tenha primazia em Deus, mas que a gente pare de procrastinar as coisas espirituais. Que a gente pare. Então, jovens, um conselho, pela palavra de Deus, que a gente pare de deixar as coisas de Deus para amanhã. Que a gente venha orar hoje, que a gente venha ler a Bíblia hoje, que a gente venha manter a disciplina espiritual hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Versículo 46, o último. Levantai-vos, batamos, eis que é chegado o que me trai. Jesus ele havia pedido a vontade de Deus. E logo após Judas mente os pecadores. A vontade de Deus muitas vezes vai nos ferir. Muitas vezes a vontade de Deus vai nos decepcionar a gente mesmo. Muitas vezes quando a gente pede a vontade de Deus não vai ser do jeito que a gente quer. Eu já pedi coisas, mas a vontade de Deus prevaleceu para a glória dele, porque no começo doeu. Mas aí depois eu percebi que se fosse feita a minha vontade, meus irmãos, eu estaria longe daqui, muito longe daqui. Então, por mais que a vontade de Deus doa, a vontade de Deus vai nos manter firmes no propósito dele. E a gente tem que habitar na sombra e no esconderijo do Altíssimo. Então, a palavra que eu deixo para os irmãos hoje aqui é: peçamos a vontade de Deus. Crianças, já hoje, crianças de 0 anos até os 100, venhamos pedir a vontade de Deus, porque ai daquela pessoa que não cumpre a vontade do seu Criador, ai da criatura que se rebela contra o Criador. Que a gente é pó, a gente não pode, mas Cristo pode. A gente é pó, a gente não consegue, mas Cristo consegue por nós. Então, por mais que a vontade de Deus doa hoje, amanhã ela trará alívio, amanhã ela trará bálsamo, e a gente irá cantar: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de mim. Sobrevivi adorando, sobrevivi confiando, sobrevivi, não desisti, Deus cuida de ti. Deus cuida de você, irmão. Deus cuida de nós, irmão. Por mais que hoje doa, amanhã trará o bálsamo, e a gente irá cantar que a gente sobreviveu, não pela nossa força, mas
mas pela força de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Agora só para encerrar, né? Que eu tenho 10 horas já, só para encerrar, meus amados irmãos. Prometo ser rápido. Mas eu não poderia te deixar de acabar essa mensagem sem nos falar do ponto central, que é a mensagem do Evangelho. Jesus Cristo, ele orou por Getsemane. No livro de Lucas vai falar que ele suou sangue. Tudo por sua causa. Tudo pela vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente venha a ser salvo. A vontade de Deus é que a gente venha entrar no gozo do reino dele. E olha o sofrimento que Jesus passou na terra, irmãos. Via dolorosa, carregou cruz, coroa de espinhos, o lábio dele cortado pelas chicotadas, que não eram chicotes normais, mas chicotes que tinham 12 pontas de carneiro. Então quando batiam, puxavam e dilaceravam o corpo dele inteiro. Olha o sofrimento de Jesus Cristo por você, meu amado irmão. Olha o que Jesus passou por você, meu amado irmão. E não é porque você é bom, não. Não é porque você é bonitinho, não. Não é porque você prega bonito, que você canta bonito, não. Mas você era pecador, mas mesmo assim Jesus Cristo morreu por sua causa. E Deus, ele deseja hoje a vontade dele sobre a vida de cada um. É que a gente venha ser salvo e que a gente venha reconhecer que a gente é falho, irmãos. Então gostaria de encerrar por aqui. Jesus Cristo, ele te ama, ele morreu por você. Não pense que você não é amado. Pessoas podem ter te abandonado, pessoas podem ter te caluniado, pessoas podem ter falado mentiras sobre você. Você pode estar no fundo do poço, no fundo do poço, mas mesmo assim você tem utilidade no reino dos céus. Mesmo assim você tem alguma coisa para fazer no reino de Deus. Mesmo assim Deus, ele tem um plano para você. Ah, mas eu errei. Jesus Cristo perdoa. Mas eu pequei, mas eu caí. Jesus Cristo te levanta e ainda pode te usar nesta terra poderosamente. Não sei como pode ser, mas Jesus Cristo, ele tem o desejo de te salvar e de te usar. Então, irmãos, aqui eu estou falando, você é amado, você é querido por Jesus Cristo. Ele te amou quando você era pecador, ele te amou quando você era falho e te salvou. Então eu quero que Jesus, ele nos lembre aqui, nós somos amados pelo poder do sangue de Jesus. Então, só para encerrar, peçamos a vontade de Deus. Eu gosto de fazer assim, quando acaba as pregações, eu gosto de retomar. Peçamos a vontade de Deus. A vontade de Deus muitas vezes vai doer em nossas vidas, mas trará o bálsamo. Que a gente não venha dormir, que a gente não venha ter os olhos carregados, mas que a gente venha manter o foco em Jesus Cristo. E quinto, nós somos amados pelo poder do sangue de Jesus. Eu sei que eu passei um pouco do